Oi pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Viveiro do Rodrigo. Eu quero começar pedindo um pouquinho de desculpa se eu tiver com a minha cara aí de sono ainda, porque ontem à noite eu assisti a versão da Liga da Justiça do Zack Snyder, maravilhosa, e eu precisava vir aqui comentar com vocês. E como hoje é sábado, eu já queria acordar cedinho pra gravar, editar e postar pra você, porque se você não percebeu, todo sábado é dia de vídeo novo aqui no canal, então se liga aí. E esse vídeo, ele vai ser uma visão bem pessoal mesmo, assim, de quem assistiu. Eu não vou trazer um vídeo de teorias aqui pra vocês. Claro que eu não posso negar que eu vou falar algumas coisas do outro filme que já existe, até porque esse é uma versão melhor trabalhada do Zack Snyder, se assim eu posso dizer. Então vocês já estão vendo um trecho aí da minha opinião. Então eu vou trazer pra vocês um pouquinho das minhas impressões aqui. Eu espero que você goste desse vídeo. Mas antes da gente começar, eu já quero te convidar para se inscrever no canal. Se você chegou aqui no Viveiro do Rodrigo por esse vídeo, aproveita para visitar aqui o canal, assistir os últimos vídeos. Se você gostar, se inscreve. Não se esquece também de deixar o seu like. E aproveita para compartilhar com seus amigos e amigas esse vídeo e os outros vídeos que você gostar. Então o filme A Liga da Justiça, a versão do Zack Snyder, lançou nessa última quinta-feira, dia 18 de março, pelo HBO Max, um stream que ainda não está disponível no Brasil. Acho que vai chegar aqui em junho ou em julho. E você pode assistir mesmo assim o filme a partir do aluguel do filme. Então basta colocar aí no Google Liga da Justiça, Zack Snyder, aluguel, que vai aparecer lá. E tem um valor que você precisa pagar pra assistir ele alugado, no caso. Então eu vou trazer um pouquinho das minhas impressões. O filme, ele tem uma duração de 4 horas, que eu não senti muito essas 4 horas passar. Claro, eu fiz uma pausa ali no meio do filme, depois de 2 horas, para jantar, porque ainda não tinha jantado. Então eu fiz uma pausa ali, fui preparar minha janta, comi, depois voltei coisinha assim de 20 minutos, meia hora. Então não senti tanto assim. E aí a história desse filme vai girar em torno da mesma história do outro filme, mas contada de uma maneira mais expandida e mais clara. Eu acho que essa é a melhor palavra. A gente tem ali o Lobo da Steppe, que vem com um visual mais incrível, porque o Lobo da Steppe, ele vinha ali como um caçador no primeiro filme. Nesse segundo filme, ele tem toda uma armadura que meio que se transforma ali quando ele vai pro ataque. Além dessa caçada que ele vai atrás do Lobo da Steppe, das 3 caixas, uma que tá com as Amazonas, outra com os Atlantes e outra com os homens, né, na mitologia que a Mulher Maravilha conta lá pro Batman, que na verdade vai estar com o Cyborg. Tem um outro plot twist e uma narrativa que vai servir como expansão para possivelmente um segundo filme aí. I spent a lot of time trying to divide us. I made a promise to him on his grave. I need to bring us together. There are enemies coming from far away. They serve an old power. Já vou pro primeiro ponto, que é o maior motivo de eu não ter sentido essas 4 horas. Essa versão do Zack Snyder, que também tem muita coisa do primeiro filme. É muito importante a gente lembrar que o Zack Snyder, ele começou as gravações lá do primeiro filme da Liga da Justiça, mas por motivos pessoais, ele teve que abandonar o filme e outro diretor assumiu. E aí, algumas cenas que já estavam prontas a gente vê no primeiro filme e também nessa nova versão do Zack Snyder. Porém, a forma como as cenas são trabalhadas é uma versão bem melhorada e bem expandida. E aí a gente chega ao ponto que eu quero falar pra vocês. Quando eu assisti o primeiro filme da Liga da Justiça, eu lembro que em algumas cenas eu ficava me perguntando, mas por que isso? O que é que tá acontecendo? Mas o que levou a isso? Ficava várias perguntas. O que eu sentia ao assistir aquele filme era que havia uma sequência de cortes de uma maneira para que toda a história conseguisse ser encaixada na quantidade de horas que tinha aquele filme, para que a narrativa ficasse uma coisa mais linear e rápida. Nessa nova versão, e aí está o ponto do meu maior elogio, é que eu acredito que não seja uma coisa até da duração, porque 4 horas é um tempo muito grande. Eu até acho assim que talvez 3 horas tinha resolvido tudo, mas esse tempo foi essencial pra gente ver os elementos de uma maneira mais bem explorada e principalmente a história ter uma narrativa, cada história ter começo, meio e fim. O filme ele é dividido em 6 partes, se eu não estou enganado. Eu acho que mais ou menos a cada meia hora, 40 minutos, a gente vê uma parte sendo narrada, cada parte tem um nome, como se fosse um capítulo mesmo que você estivesse assistindo, ou um exemplo, um capítulo de um livro que você estivesse lendo, em que
No final a gente tem um epílogo que é como se fosse uma sequência de cenas pós-créditos que são incríveis, mas eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente. Então, cada parte que é contada é muito interessante, como você vê a evolução do filme e você vê como a história ela começa ali. Ela tem uma introdução nas duas primeiras partes, se expande mais pra terceira, e a partir da terceira a gente vê um desenvolvimento da história que responde muita coisa, principalmente o ciborgue, gente. A gente conhece melhor a história dele, o motivo que levou ele a se tornar aquele ciborgue e os fatos por causa. Principalmente eu tentava entender o conflito com o pai dele. O primeiro filme pareceu muito que era só porque o pai dele, que é o cientista, tinha transformado ele no ciborgue depois do acidente. Mas não, tem um conflito muito mais além disso, tem um conflito mais familiar. A gente também vê o Flash ali do Ezra Miller, que é incrível, um destaque muito grande e bem mais desenvolvido na história dele. No outro filme a gente via mais falas cômicas dele, engraçadinho. Nesse filme a gente vê um destaque pra atuação e mais tempo de tela pro Ezra Miller. Além do tempo de tela do Ezra Miller como Flash, é muito massa como a gente vê o poder dele sendo mais explorado. É muito mais do que a habilidade de ser rápido, e provavelmente esse poder que a gente viu ele utilizando na batalha final, isso vai ser melhor explorado no filme dele. E outra coisa que eu não posso esquecer de elogiar nesse vídeo é o visual do filme. Apesar de muitas cenas serem as mesmas, mas tem muitas cenas extras, muita cor no outro filme. Esse é uma fotografia mais fria, mais sombria ali. Eu acho que para remeter esse medo e o embate da dominação e destruição da Terra que poderia vir ali, se caso o Lobo da Steppe conseguisse dominar e realizar a união das três caixas maternas. This world is divided. No protectors here. No lanterns. No Kryptonian. It will fall in his name. A gente vai pro epílogo, que é sensacional, e eu não vou falar muito porque é spoiler. O epílogo, ele é construído com algumas cenas, como se fossem cenas pós-créditos, que dão a entender que o Zack Snyder quer sim fazer uma continuação. Cada uma das cenas que eu assisti me dava gostinho de querer, meu Deus, o que é que vem depois disso ali? Zack Snyder, por favor, como lidar com a minha ansiedade depois de terminar um filme que eu dou, assim, nota máxima que eu tiver aqui, um 10 pra ele. E sim, eu preciso de uma continuação para conferir quais os conflitos e principalmente esse plot que eu disse além das caixas maternas, porque a gente sabe que o Darkseid ele vai voltar assim à Terra porque ele tem um interesse maior ali em outra coisinha que é o plot twist que eu disse, que eu não quero dizer porque é um spoiler para vocês. Então toda a ansiedade valeu muito a pena mesmo. Finalmente saiu aí a Liga da Justiça versão do Zack Snyder, que a gente lutou tanto, eu estava nesse meio aí ansioso pra assistir essa versão. E finalmente aconteceu. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse, é muito minha impressão pessoal depois de ter assistido. Eu tentei o máximo possível trazer a impressão e não spoiler pra vocês, porque eu quero que você assista e tenha a mesma experiência que eu tive. Que, meu Deus, maravilhoso, Zack Snyder. Parabéns. E eu fico aqui aguardando uma continuação, se possivelmente tiver. É isso, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.